Olá pessoal, meu nome é José Luís, sou jornalista, escritor, poeta, declamador, gestor de mídias sociais. Traduzindo, a minha vida é a comunicação de artes. Algum tempo atrás eu fiz uma live no meu perfil e questionava do porquê, ou como é que era possível que alguém saísse da sua casa, ir na casa de alguém, espancar a pessoa, queimar a sua casa, atacar as sedes, as instituições, incluindo centro de saúde, alegadamente porque todos esses atores, líderes comunitários, centros de saúde, o governo está a distribuir cólera. Não entendia isso. Bom, eu sugeri uma investigação. O que é que está a acontecer? Até pedi aqui no meu perfil que se alguém soubesse o que é que está a acontecer no terreno para que me desse informação. Felizmente tive uma sorte de fazer parte de uma equipa multidisciplinar composta pelo Instituto de Comunicação Social, ICS, o Conselho das Religiões de Moçambique, COREN, e também estava neste grupo a Unicef. Bom, tivemos nos dias 11, 12 e 13 em Mogovolas e Mossoril. O que estava a acontecer lá? Era uma monitoria e avaliação de trabalhos de disseminação de informação por parte dos líderes religiosos que no ano passado beneficiaram de uma formação sobre a cólera e eles tinham de ir às suas comunidades e disseminar essa informação. Bom, sobre o que é que eu constatei lá? Os muçulmanos, os cristãos, ou seja, estes que estão afiliados ao Conselho das Religiões de Moçambique, que também trabalham em parceria com rádios comunitários, ou seja, líderes religiosos, vão nas rádios comunitárias disseminar informações, assim nas igrejas, assim como nas mesquitas, é assim como eles fazem. Então, as pessoas têm uma consciência, mas existem algumas dúvidas que se levantam. Uma das dúvidas mais frequentes é: por que é que antes as pessoas não morriam de cólera? Por que isso acontece? Diferente de antigamente. As pessoas lá, uma senhora até levantou e disse: eu sou do tempo colonial. Naquele tempo nós maçávamos carracaca com a mesma manivela, não varíamos o pátio, a panela ficava suja, mas não morríamos como agora. Então o que está a acontecer agora? Esse é um ponto que eles levantaram. E outro ponto é que esta cólera, já existiram projetos que diziam ou dizem que até o ano X esta cólera vai acabar, mas depois daquele ano, no outro ano sempre tem cólera. E aliado a este fato, fala-se que a cólera sempre vem com um projeto, então sempre que há projetos, ou seja, estamos a dizer os projetos de emergência, estamos a falar dos agentes, a questão de vacinação, a questão de palestras, todo aquele aparato para travar aquele tempo de pico de emergência. Dizem que é isso que está a trazer cólera. Outro aspecto que lá no terreno constatamos, ou que as pessoas lá disseram, é que esta cólera, esta desinformação às vezes tem alguma motivação política. Por quê? Além de atacarem o pessoal da saúde que às vezes vai fazer o trabalho lá, atacam líderes comunitários e na maioria filiados ao Partido Frelimo. E não só atacando as sedes do Partido Frelimo, atacando o centro de saúde, alegadamente porque as pessoas quando vão, este é um ponto que vou desenvolver, as pessoas quando vão no centro de saúde mesmo assim morrem. E ainda mais, quando alguém vem na comunidade dar informação sobre a cólera, há aquela sensibilização, tem-se na cabeça, isto é partido, se isto é partido vai falar, vai ter uma boa imagem na comunidade. Então existem pessoas com essa pretensão de denegrir a imagem, especialmente pessoas um bocadinho mais estudadas ou que têm alguma posição. Isto alia-se a algo que o administrador de Mossoril disse sobre as motivações políticas. Existiu um caso de uma senhora que levantou durante essa conversa, disse assim:
Eu uma vez encontrei frascos debaixo do cajueiro, outro frasco próximo da fonte de água, outro frasco na estrada. Peguei aqueles frascos, levei ao secretário. E o secretário diz o seguinte, isso foi acho que na Metatária, e o secretário, em alguma parte da Metatária, o secretário disse o seguinte, isto realmente é cólera, vai enterrar. E eu perguntei, a senhora leu? Eu disse, eu não sei ler. E fiquei assim, uai, como? Bom, o que tem acontecido? Quando há esses picos de cólera nos projetos ou todo o trabalho para tentar diminuir, é que há vezes que se desinfetam as fontes de água. Aqueles frascos, se calhar, podem ser desses produtos. Há momentos de, por exemplo, de vacina e a forma de descartar o lixo poderiam ser das melhores. Então, há muitas possibilidades. Me disseram que aquilo era cólera. E existe um fato curioso que alguém disse. Chamam os líderes locais da comunidade até o hospital, sentam com eles e dizem, se você matar tantas pessoas vai receber tanto, combina-se. E os líderes vão distribuindo. E até alguns sugeriam que devesse parar com esse projeto de cólera, como eles disseram. Ou seja, devem acabar esses projetos. Bom, é tanta coisa que a comunidade falou, tanta coisa. Mas uma delas, coisas que dá para fixar é o seguinte, há uma necessidade, em primeiro lugar, de melhorar, apetrechar a educação, ok? Além de construir salas, construir mais escolas, cada vez mais em zonas mais recônditas, a educação chegar na comunidade. Por quê? Alguém que já fez a 10ª classe, em nenhum momento vai ter esse pensamento. Isso eu tenho evidências. Estávamos sentados assim na rua, algures na Metatária, lá em Mossoril, e uma criança foi dada a palavra para falar da cólera. Enquanto os velhos falavam dessa questão da questão política, questionavam-se porque que antes a cólera não existia, ou entre aspas, né? E tantas coisas. Perguntamos à criança, o que entende sobre a cólera? Aquele menino falou tão bem. Disse que a cólera era uma doença que se transmitia por falta de higiene ou vibrião colérico. Explicou tudo. E ele explicou, falou em português. Logo, aqui já estamos a ter aqui um antecedente. Vamos investir na educação nas crianças. Agora, investindo nas crianças vamos ter um futuro melhor, com certeza. Outro ponto, a mensagem que tem sido disseminada deve ser uma mensagem sensível às práticas culturais. Porque as pessoas já disseram, como é que estão a dizer que eu não tenho higiene? Eu lavo pratos, eu faço isto, tal, mas dizem que a cólera é doença de mãos sujas. As pessoas sentiram-se ofendidas. E isso alguém levantou e falou. Mas por outro lado também estivemos numa igreja, ainda em Mossoril, não sei que bairro Campiri, não me recordo muito do nome, e alguém disse, o pessoal do litoral, que são zonas muito propensas a surtos de cólera, sentem-se ofendidos, porque na cultura eles já veem, ou seja, necessidades maiores faz-se no rio, necessidades maiores faz-se na praia, necessidades maiores faz-se em qualquer lugar, ou não nos lugares convencionais. E quando alguém chega e diz, tem de fazer latrina, tem de ter higiene, eles sentem-se ofendidos. Isso, bom, é onde entra a questão da sensibilidade cultural. Quando vais dar uma mensagem a alguém, tem de saber que esta mensagem deve obedecer ou respeitar, procurar mecanismos de... Eu lembro que antigamente o discurso do Cida era "Oh Cida mata, oh Cida mata, já matou meu pai, já matou meu avô". Mas agora disse, dá para viver com Cida. As pessoas vivem até terem um nível indetectável do vírus. Agora, por que isto mudou? É aí onde vem a sensibilidade cultural, social e o contexto.
Outro aspecto que se liga muito com a questão do analfabetismo e a falta de oportunidade e o contexto social. Escutei uma explanação de porquê que isso acontece. Dizem que nem sempre tem a ver com cólera. Às vezes relataram um fato, que haviam vagas lançadas lá em Mossoril para a educação, mas os nativos não foram muito afetados, não tiveram essa chance. E eles fizeram confusão, ok? Fizeram confusão, queriam que estivesse lá um diretor local, um professor local, mas segundo aquela fonte que falou naquele momento, disse que eles não têm muita apetência para a educação, para estudar. Bom, é algo que eu ainda não tenho muita certeza se isso é verdade ou não, mas é verdade que há nas comunidades litorais a questão da educação e há a formação. Mas também isso tem a ver com as estratégias, tem a ver com a questão das oportunidades, depois de estudar, os jovens. Porque eu não vou estudar, por exemplo, no ECAT. O ECAT não tem universidade, o ECAT não sei se tem instituto. As pessoas estudam lá e depois terminam a 12ª, muito deficiente. Agora, essa pessoa vai ter a condição de sair do ECAT até a cidade de Nampula para ter uma oportunidade? Se mal chegou a cochear a 12ª classe. Então, são outros aspectos. Então, outra mensagem e sugestão é que esta mensagem sobre a cólera deve ser rotineira, sistemática, estratégica, porque não podem trazer informação sobre a cólera simplesmente sempre que há picos, porque durante o pico não se entende nada. É quando há esse aproveitamento, ok? Então, por mais que a gente trabalhe para sensibilizar as comunidades sobre a cólera, enquanto não trabalharmos no fator educação, foi o que eu percebi o problema. A questão da educação, a questão da educação no geral, escola, as condições do trabalho, enquanto não se apostar na questão de uma informação sistemática, ok? Sistemática estamos a ver na escola, na rádio, nas comunidades e constante. Enquanto não se apostar nas crianças, estaremos perdidos. Por que educação? Eu dizia, estes rumores muitas vezes são espalhados por pessoas ou motivados ou instigados por adultos muito grandes. E é difícil explicar a um adulto que antigamente a densidade populacional, as pessoas não eram tantas. É difícil explicar isso. E é difícil explicar que antigamente as pessoas morriam, mas elas não sabiam de que é que estavam a morrer. Diziam que é dor de barriga. Só. Mas não sabiam que era cólera. Agora é porque existe um diagnóstico. Okay? Um aspecto, as pessoas ficam muito tempo a discutir quando tem a cólera, né? Fica muito tempo a discutir, vai ao hospital ou não vai, ela tem cólera. E quando chega no hospital as pessoas morrem. E eles questionam, por que está a morrer lá no hospital? Mas esquece que eu demorei. E a cólera é uma doença muito... Okay? Se formos a fazer um gráfico, eu arrisco a dizer que a malária mata muito mais que a cólera, ok? Mas a diferença entre a malária e a cólera é que a cólera mata rápido, em 24 horas, é normal, é suficiente para você morrer. Já a malária, você pode ter a malária, andar com a malária durante uma semana, enquanto estás a espreguiçar, vou ou não ao hospital. Você fica um tempo a tratar. Já a cólera não. Assim, por exemplo, como a pandemia, a Covid-19, foi assim. A Covid era muito rápido. Por isso que esta é a preocupação e a forma de transmissão é mais rápida. Por isso que isso não vai entrar na cabeça de uma pessoa, vou dizer, iletrada. Não vai. Então, todo esse contexto, os partidos políticos agora devem medir a vossa mensagem. Como é que vocês falam aos vossos membros? Hernan, Efraim, MDM, Podemos, agora o Anamola, meçam. Por quê?
o assunto de partido nas comunidades, lá onde a figura do governo ou o Estado, para saber que aqui passou o Estado, são aqueles fios de alta tensão que diz que aqui passou o Estado um dia aqui. Ou aquela estrada alcatroada e simplesmente. Partido é um problema sério. Pessoas negam-se, sabe, por causa de partido. Então, você que é líder da família, você que é líder da Renamo, você que é líder do Podemos, ou seja lá qual for o partido, aquilo que dizes lá nos comícios, aquilo que dizes na televisão, o ódio que vocês, entre aspas, têm um para com o outro, tem um efeito cascata. Porque se o meu líder está a falar uma coisa, ele vai descer. Lá na comunidade, isso é o problema. Vamos ver, por exemplo, a questão das manifestações. O que dizia, por exemplo, Venâncio era um assunto, as pessoas levavam a sério e não mediam esforços. Assim como, por exemplo, as palavras da polícia, mesmo que seja para vamos atuar. Isso é uma mensagem, mesmo que seja para chorar sangue, vamos chorar. Então, todos os senhores políticos meçam as vossas mensagens, porque assunto partido nas comunidades é sério. Eu posso discutir com meu amigo, que estamos juntos, ou com qualquer outro partido, falar, debater, discordarmos, mas o meu nível de conhecimento e o meu nível acadêmico permite distinguir e separar que isto aqui é academia, aqui é meu amigo, na comunidade não é assim que acontece, ok? Então, eu vou parar por aqui, vou disponibilizar um documento escrito onde vai estar lá detalhado sobre, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ter me esquecido, vou colocar lá nesse pequeno documento e depois vou disponibilizar no LinkedIn. Quem quiser pode ir lá ler, pode ir lá acompanhar, ou posso guardar no Drive, só vai baixar, vai ler o que é que faz, o que é que cria a desinformação. Um abraço do vosso amigo José Luiz, a partir daqui onde eu estou, fazendo citação do meu amigo Santos Conta, a partir daqui onde estou, cumprimentos.